Hoje o nosso assunto é 5 erros mais comuns que todo mundo comete ao ativar a lei da atração. Na verdade, são erros que fazem com que a gente ative negativamente a lei da atração. E é possível, pode ser que você esteja cometendo um ou mais desses erros e por essa razão as coisas simplesmente não vêm, as coisas simplesmente não acontecem. Então presta muita atenção a tudo que vai ser dito aqui, porque pode gerar insights importantes na sua jornada. Quando a gente fala de lei da atração, é muito importante que a gente tenha em mente que se trata de leis universais. Por leis universais, a gente pode entender coisas que funcionam de maneira geral, coisas que funcionam de maneira uniforme para todas as pessoas. Não importa a sua condição social, não importa que condições você está hoje, você pode utilizar essas leis a seu favor, ativar essas leis a seu favor para trabalhar naquilo que você quer, nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus sonhos, naquilo que você quer. O grande problema é que a gente passa muito tempo da nossa vida ativando essas leis de uma maneira errada, trazendo para a nossa vida justamente o contrário daquilo que a gente gostaria de vivenciar, das experiências que a gente gostaria de ter. Junto com a lei da atração, que também é conhecida como a lei do magnetismo, existem outras leis que funcionam de maneira semelhante e simultânea. Por exemplo, existe a lei da impermanência, que nos diz que tudo, absolutamente tudo, está em movimento na nossa vida. Nada fica parado, não é possível ficar parado. Nós estamos falando, agora o nosso corpo está gerando vários movimentos, tanto internos quanto externos. E quando a gente para na nossa vida, a gente sofre as consequências de desobedecer. Na verdade, não é desobedecer, é desrespeitar uma lei universal. Muitas vezes a gente acha que nós estamos sendo punidos pelo universo porque nós fizemos alguma coisa errada, porque nós somos insuficientes, porque nós somos um erro, entramos na culpa. Mas, gente, qualquer desrespeito às leis universais, elas vão gerar consequências. São aspectos naturais. É como se, por exemplo, você no meio de uma rodovia parasse o seu carro. Imagina. Isso é completamente contra a lei da impermanência, que nos diz que nós estamos sempre em movimento. Então, se a gente precisa estar sempre em movimento para respeitar a lei da impermanência, isso quer dizer que no momento que eu paro na minha vida, no momento que eu não entro em ação, no momento que eu paro de me movimentar em qualquer direção, pode ser na direção do que eu quero, mas muitas vezes nós ficamos inertes na nossa vida, no momento que eu paro, eu vou sofrer uma consequência. A vida é um fluxo que caminha sempre para frente. Se por acaso eu parar, interromper, bloquear esse fluxo, é óbvio que eu vou ter alguma consequência na minha energia, na minha vida. Então não é que você está sendo punido, é que você simplesmente parou, você foi um obstáculo nesse fluxo. E nós somos parte do todo. Nós somos parte, nós estamos sempre em movimento. Todos nós estamos em movimento na direção da evolução. Não seja você o bloqueio que interfere na abundância e na prosperidade de todos nós, no fluxo de vida, no fluxo de felicidade de todos nós. Então, essa é a lei da impermanência. E junto com ela também nós temos a lei da ação e reação, que é mais conhecida como tudo aquilo que você fizer vai voltar para você. Isso de fato é a realidade, né? Tudo aquilo que a gente faz gera uma consequência e a depender da minha ação positiva, eu vou ter uma consequência positiva, a depender da minha ação negativa, eu vou ter também uma consequência negativa. Todo não respeito a leis universais vão gerar bloqueios na minha vida, vão gerar consequências negativas, porque isso quer dizer que eu estou contra o fluxo. É igual você imaginar que há um rio, é o rio da vida, que movimenta todo o fluxo de água para um determinado lugar. Se eu imponho, se eu viro o meu barquinho contra o fluxo, é óbvio que minha vida vai ser muito mais difícil, é óbvio que vai ser muito mais difícil eu me movimentar, porque eu estou simplesmente contra esse fluxo. Falando
Falando em lei da atração, especificamente em lei da atração, né, que é um assunto que muitas pessoas me perguntam, falam, sempre geram muitos debates aqui, caem muitas fichas, eu espero que caia para você também, para que você possa utilizar isso da maneira correta, adequada, para que você possa trazer para a sua vida aquilo que você quer, porque é nosso direito divino criar a vida que a gente quiser. Quando a gente fala em lei da atração, é muito importante a gente ter em mente que tudo, a comunicação do universo é através da vibração. Vibração nada mais é do que o conjunto de emoções, de pensamentos que eu movimento também de acordo com a lei da impermanência, por exemplo. Você está aqui me ouvindo, você está aqui assimilando as coisas que eu estou falando, isso está criando uma movimentação energética que vai emanar para o universo um recado. E esse recado vai ser recebido e vai trazer de volta tudo aquilo que eu emano na forma de pensamentos, emoções, sentimentos, eu vou trazer mais para a minha vida. O semelhante atrai o semelhante. É como se nesse momento você estivesse ativando na sua mente um poderoso poder de atração, dizendo: isso é importante para mim, me desenvolver é importante para mim, aprender, evoluir é importante para mim. Então o universo vai fazer o quê? Ele vai enviar para você mais coisas em consonância, em alinhamento energético com isso. Então você vai receber, você vai ver na sua vida mais vídeos, mais conhecimento, mais livros, mais pessoas vão chegar para você falando isso. Porque a lei da atração, ela nos diz justamente isso, que a gente passa a ser um imã de tudo aquilo que a gente está emanando na nossa vida. Algumas pessoas falam, né, fazem corretamente a seguinte questão: mas eu atraio coisas muito diferentes daquilo que eu sou, muito diferentes daquilo que eu quero. Por exemplo, eu sou uma pessoa super tranquila, super calma, super de boas, e eu atraio pessoas muito irritadas, muito ciumentas, muito negativas, muito agressivas. Veja só, a lei da atração, ela funciona da seguinte forma: existe uma sabedoria interna aqui, uma programação interna em todos nós. O que há em comum em todos os seres humanos, todos, é uma necessidade interna de evoluir, é uma necessidade interna de aprender, de crescer. É um dos nossos propósitos aqui, né? O Eckhart Tolle diz que nosso propósito aqui é despertar o amor, e muitos outros filósofos e estudiosos dizem que o nosso propósito aqui é exercer quem nós somos, é despertar a nossa essência de luz. Então, para que eu desperte o amor que é em mim, para que eu desperte a minha essência, eu preciso necessariamente evoluir e crescer. Então, às vezes, você tem aqui uma informação do nível até inconsciente que diz assim: eu gostaria muito de me impor mais, eu gostaria muito de colocar limites nas pessoas, eu gostaria muito de que as pessoas respeitassem o meu espaço. E aí você é a pessoa que não sabe dizer não. Você é a pessoa que abre, é como se o seu campo energético tivesse aberto para todo tipo de outras pessoas que vão te abusar, que vão extrapolar os seus limites, que vão chegar na sua casa sem ser avisados, que vão passar muito tempo, que vão tomar o seu tempo de você, tomar a sua energia de você, porque simplesmente você não consegue dizer não. É como se um agressor, ele precisa de um agredido, senão não existe essas duas faces, né? Ele precisa disso. Da mesma forma, uma pessoa que extrapola os limites precisa de outra que não impõe limites. Isso é como o universo funciona. Então, dentro de você existe uma programação interna, uma necessidade de aprender a se impor, uma necessidade de aprender a fazer com que as pessoas respeitem os seus próprios limites. Mesmo sendo uma pessoa muito diferente, está atraindo essas pessoas, é porque algo dentro de você está necessitando crescer. Então, a lei da atração, ela também funciona para o seu crescimento interno, para o seu crescimento como pessoa, como ser humano. Presta bem atenção nisso. Você vai receber necessariamente aquilo que é importante para o seu crescimento. Então, se você está atraindo, como alguém disse aqui, Adri, atrai muitos homens ciumentos, o que é que você precisa aprender? O que é que esse poder de atração está fazendo com que você aprenda? Está despertando em você? O que é que isso está te forçando a fazer?
O que é que atrair o tempo todo pessoas de determinado comportamento está te forçando a ser? Quando você começa a pensar nessas perguntas, é possível que a sua resposta venha, certo? Então, entendendo, né, como é que funciona essa lei da atração, eu estou vibrando uma coisa, eu vou necessariamente atrair mais disso para minha vida, é por isso que não dá, gente. Não dá para você vibrar numa coisa e atrair outra. Não dá para você vibrar na abundância, na prosperidade e atrair escassez. É impossível. Assim como não dá para você estar vibrando na tristeza, na melancolia, na angústia e atrair alegria. Isso é completamente isso é completamente desrespeitoso contra a lei da atração. Mas uma vez que você entende como isso funciona, você consegue utilizar a seu favor e de uma maneira correta, assertiva e rápida. Agora vamos falar dos 5 erros. 5 erros muito comuns que as pessoas cometem e depois dizem, isso não funciona. Observa se você está respeitando tudo isso que eu vou falar agora. O primeiro grande erro é o pensamento obsessivo, fissurado em uma coisa o tempo todo. Gente, eu lembro da nossa última vivência de Theta Healing, que a gente falando, né, sobre isso, sobre esse tema lá, uma pessoa escreveu assim, olha, a lei da atração definitivamente não serve para mim, porque eu passei anos da minha vida escrevendo todos os dias a gratidão por uma coisa determinada e aquilo não veio. Todos os dias da minha vida, por anos, eu escrevi aquilo, agradecendo como se já fosse real e aquilo não veio. E não virá, e não virá, e não vem. Por quê? Porque esse pensamento obsessivo o tempo todo em relação a um determinado assunto, o pensamento fissurado, que a gente acha que é um foco, né? Mas isso não é um foco, isso é a angústia, a agonia de você não ter algo que você quer muito, faz com que aquilo não venha. Por quê? Porque a sua vibração é completamente incondizente com isso. Se você está o tempo todo pensando nisso, aí pode estar oculto vários pensamentos e sentimentos de escassez, de medo daquilo não vir, de preocupação. Será que vem mesmo? Quanto tempo vai levar? Será que vai demorar? Esse pensamento fissurado, obsessivo em uma coisa só o tempo todo, faz com que você vibre na ansiedade, na angústia de não ter aquilo, no sofrimento de não ter aquilo, na tristeza daquilo não ser seu, ainda não está na sua vida. Então, como no universo tudo funciona com base na vibração, é exatamente isso que você vai atrair mais para você. Se você está com sua mente focada na escassez, daquilo que você não tem, e por isso está o tempo todo, acreditando que está ativando a lei da atração, por manter uma coisa de uma maneira obsessiva, é óbvio que você vai atrair mais escassez, mais sentimento de falta. E isso é o tempo todo. Gente, é assim que as coisas funcionam. É muito diferente quando você tem um foco mental em alguma coisa, você diz ao universo de uma maneira muito clara aquilo que você quer e você vai em direção a esse foco com confiança, com alegria e com tranquilidade. Porque quando você traz para você o sentimento de que aquilo já é seu, por que você vai ficar ansioso? Por que você vai ficar tenso? Por que você vai ficar pensando nisso o tempo todo? Gente, é como se a gente for... Eu sempre coloco como exemplo, você vai no seu restaurante preferido, senta na cadeira e pede a sua comida preferida. Você não precisa mais ficar pensando, será que a comida vem? Será que o garçom pediu certo? Quando será que chega? Você não precisa pensar, você sabe que está sendo preparado o seu prato, que vai chegar, então você pode relaxar, você pode esperar com alegria, conversando, enfim, com leveza, você não precisa se preocupar. É exatamente assim que funciona. Uma vez que você foca a sua mente determinando para o universo de uma maneira clara aquilo que você quer, você pode relaxar na alegria do seu prato preferido que está vindo. É como uma gestação de um filho, né? Quem já teve filho sabe como
como é isso? É só alegria. A gestação, a espera de um bebê é só alegria, gente. Não tem que ficar pensando, preocupado, não. É só alegria. Você monta tudo com todo carinho, você prepara tudo com todo carinho, com toda amorosidade. E aí as coisas começam a fluir, 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 até que chega o momento que o bebê chega e é só alegria. Então, esse processo é um processo de leveza, de alegria, de confiança. Se você está o tempo todo focado de uma maneira obsessiva, excessiva, é possível que aquilo esteja gerando em você sofrimento e não alegria. E a alegria é a vibração do universo mestra, que vai trazer para a sua vida tudo aquilo que você quer. Então observa com um olhar crítico se você está se conectando com o seu objetivo nessa vibração de leveza, de confiança, de alegria, tá? O segundo erro, gente, esse segundo erro é fatal para os seus sonhos. É a comparação. É você se comparar com o outro. Quando você se compara com o outro, você se diminui. Não existe, não há possibilidade da sua autoestima sair ilesa no jogo da comparação. Não há possibilidade. Você sempre se diminui, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro é e eu não sou, porque o outro tem mais seguidor, porque o outro foi mais fácil para o outro e para mim não. Por que para mim não é assim? Porque qual é a dificuldade? Por que eu sou diferente? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Então esse jogo da comparação destrói a sua autoestima, mas também destrói os seus sonhos. Quando você se compara, necessariamente você se diminui. Muitas vezes você veio de uma criação, nos nossos pais, por acreditar que estavam nos ajudando, iniciou esse processo interno de comparação. Muitas vezes a educação que nós recebemos nos leva a esses processos sabotadores de comparação. É o fato de, por exemplo, você ter sido comparado com seu irmãozinho. Olha, o seu irmãozinho faz atividade, você não faz direitinho, ou o seu priminho é mais inteligente que você, ou a sua priminha comeu toda a comida e você não. Então, muitas vezes, nós viemos desse tipo de educação onde nossos pais, de maneira completamente inocente, tá? Isso não é a razão para você ter raiva, ter ressentimento, mágoa, não. Eles acreditavam que isso era o certo, que isso iria nos ajudar, nos fazer crescer. Mas aí a gente acreditou, começou a acreditar que não somos bons o suficiente, que há uma insuficiência dentro de nós e olhamos para o outro com os olhos do que me falta. E toda vez que eu olho para o outro e vejo o que me falta, eu me conecto instantaneamente, imediatamente, com o sentimento de falta, de escassez, e vai gerar mais falta. Além disso, a comparação te impede de ver o seu progresso. Quando você está se comparando com o resultado do outro, e muitas vezes você tá comparando o palco do outro com o seu bastidor, você não sabe qual é o bastidor do outro, você não sabe as coisas pelas quais o outro passou, a caminhada do outro, os dragões que o outro teve que enfrentar, e você está comparando simplesmente o seu bastidor, olhando ali as suas dificuldades, comparando com o palco do outro. Você deixa de ver necessariamente as suas virtudes, os seus ganhos, o quanto você já progrediu, o quanto você já evoluiu. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito melhor hoje do que era há um ano atrás. Eu tenho certeza que mesmo que você tenha se sentido perdido, mesmo que você não tenha progredido financeiramente, em vários outros aspectos, a sua vida progrediu. E quando a gente se compara com outro, a gente deixa de se comparar quem nós somos hoje com quem nós fomos, com quem nós éramos no passado. E a gente perde essa sensação gostosa de ganho, essa sensação gostosa de orgulho, orgulho de quem eu sou hoje, orgulho de quem eu estou construindo, orgulho da minha jornada, da minha caminhada. Quando você tem esse sentimento gostoso de orgulho, de olhar para si mesmo com a sensação de gratidão pela sua caminhada, óbvio que você está emanando. Qual é a vibração que você está emanando? A vibração de gratidão, a vibração de abundância. Você está reconhecendo os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, e é isso que o universo vai trazer mais e mais para você. O terceiro grande erro, gente, é o erro do não merecimento. Muitas vezes até de uma maneira inconsciente. Tudo que você tem na sua vida está dentro do âmbito daquilo que você acredita que merece. Muitas vezes a gente olha, a gente quer um sucesso, mas dentro, lá no fundo, você sente que não merece.
E esses sentimentos de não merecimento muitas vezes vêm de um apego excessivo ao passado. Se em algum momento você errou, se em algum momento você mentiu, você traiu alguém, você feriu alguém, você se torna prisioneiro do seu passado, não se permite viver o hoje com alegria, com felicidade. Você não se permite ser feliz por causa de um erro do passado. Isso muitas vezes, gente, como eu disse, fica aqui guardadinho no seu subconsciente, você não tem mais consciência disso. Mas esse fogo que você esconde de si mesmo, ele continua a te queimar. É muito importante que você traga para si a consciência do ser que você é. Porque olha só, se você é uma pessoa que está comprometido com o seu processo de evolução, que você está comprometido com a bondade, está comprometido com a energia do amor, você quer o bem dos outros, o seu bem, você está comprometido com essa energia amorosa que rege todo o universo, é claro que você merece tudo de bom. Todos nós somos filhos especiais, somos filhos queridos do Criador, do universo, a gente merece tudo de bom. A gente só não permite que essas coisas cheguem porque nós, em algum momento, acreditamos que não somos bons o suficiente e por isso não merecemos o melhor. Mas isso é uma grande mentira da nossa mente. E é muito importante que a gente desamarre dessas prisões emocionais, prisões mentais que um dia nós acreditamos, tá? Quarto erro, é um erro muito comum. É o erro de você acreditar que só o pensamento positivo resolve tudo. Gente, muitas pessoas acham que somente pensar positivo já é tudo que precisa fazer. E isso não é verdade. A gente precisa entrar em ação. Ação consciente, ação inspirada na direção daquilo que você quer. No começo dessa live eu falei sobre a lei da impermanência. A lei da impermanência, ela nos impõe um movimento. Tudo na vida está em movimento. O meu corpo está em movimento. Você agora mesmo está em movimento. No mínimo, você está respirando, que é um movimento. Então, só pensar positivo não vai mudar a sua vida. Embora muita gente acredite nisso, a gente precisa entrar em ação, se colocar em movimento, nos colocar em movimento na direção dos nossos sonhos. Gente, eu tenho certeza absoluta. Não importa onde você está, não importa em que situação você está hoje. Alguém te deixou, alguém te traiu, te abandonou, ou você está atolado em dívidas, com muitas dificuldades financeiras, ou você está fazendo algo que você não ama, ou você está em atrito com as pessoas que você ama, não importa. Você pode mudar absolutamente tudo. É claro que é muito importante, o passo número 1 é você pensar positivo, mas esse não é o único passo. Você tem que adotar ações inspiradas na direção daquilo que você quer. E eu costumo dizer que só o primeiro passo é difícil. O segundo, terceiro, quarto passo, a vida vai se encarregando de abrir essas portas, de mostrar esse caminho. Então, dê um primeiro passo, que não precisa ser um grande passo, precisa ser somente um passo. Pode ser bem pequenininho, mas é necessário você dar um passo na direção daquilo que você quer. Se colocar em movimento. O se colocar em movimento é um grande respeito tanto à lei da atração quanto à lei da impermanência, que diz, que impõe que tudo esteja sempre em movimento. E nós temos uma tendência a ficar inertes, a querer ficar paradinhos na nossa zona de conforto, a querer utilizar a lei do mínimo esforço para conseguir as coisas que a gente quer. E isso, na verdade, é um grande sabotador. Você pensar assim é um grande sabotador dos seus sonhos. Porque certamente é muito mais fácil você entrar em ação na busca dos seus sonhos do que você ter uma vida inteira frustrado. Frustrado de não ter realizado as coisas que você tanto queria, as coisas que você tanto sonhou. Ok? 5. Quinto erro. Ressentimentos. Sentimentos negativos, raivas, mágoas, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono. Tudo isso, lembra que eu falei que o fogo que você coloca dentro de você, que você esconde de você, ele continua te queimando? Quando você sente raiva de alguém, pensa só, quando você sente raiva de alguém, você fica o tempo todo pensando na pessoa. Você fica o tempo todo conectada mentalmente e emocionalmente com a pessoa. Você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, esse pensamento te consome o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí, com o passar do tempo, o que é que sua mente faz para te ajudar nesse processo, para que você possa viver a sua vida em paz? A sua mente esconde esse fogo de você. Internaliza, guarda lá
lá nos arquivos mentais do seu subconsciente para que você não tenha que ficar sofrendo o tempo todo, olhando para esse fogo que queima, que te incomoda. Assim, a gente vai juntando emoções negativas, juntando ressentimentos, mágoas, rejeições, juntando, e a gente se transforma numa grande panela de pressão que uma hora explode, uma hora simplesmente explode. É aquele momento que você não aguenta mais, você não suporta mais, que você entra no lugar da revolta, que nada acontece, tudo que eu quero dá errado, as coisas não acontecem, parece que isso não é pra mim, parece que Deus não gosta de mim, parece que nada funciona na minha vida. Você entra na energia da explosão, do ressentimento, da mágoa e obviamente, você vai vibrar uma coisa muito negativa na sua vida e vai atrair mais disso. A Adri falou aqui, ó, e basta qualquer faísca para o fogo voltar. Exatamente. Esse fogo que queima e que você esconde de você, ele continua queimando. Então é muito importante que a gente entre em sintonia com o nosso próprio perdão. Com o perdão em direção ao outro, com o perdão em direção a nós mesmos. Senão a vida não flui. Eu precisei perdoar muitas pessoas para que as coisas pudessem funcionar, fluir nesse fluxo da vida, da abundância, da paz. É um fluxo, gente. O universo, somos pequenas energias inseridos num mar de energia que está indo para o mesmo sentido, para a mesma direção. Então, se a sua vida está estagnada, está parada, se você sente um bloqueio em determinada área, observa se você não está cometendo um desses erros, porque eles podem sim bloquear e impedir que todo o potencial criativo, que toda a força criativa que você tem seja simplesmente apagado, fique lá adormecido e você pode passar uma vida inteira sem realizar absolutamente nada, tendo todo esse potencial dentro de você, sendo um grande e poderoso agente de criação da realidade. Você está desperdiçando o seu potencial, criando coisas negativas. E na minha opinião, criar coisas negativas te exige um poder muito maior. Te exige uma força muito maior, porque para criar as coisas positivas e o bem na nossa vida, basta a gente não impor nenhum bloqueio. Se a gente não impõe nenhum bloqueio com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, esse fluxo vai fluir para a minha vida. O amor vai vir, a paz vai vir, a harmonia vai vir, a prosperidade vai vir. Mas na medida que eu vou colocando bloqueios, vou criando as negatividades, eu vou vivenciar coisas negativas. É impossível eu criar coisas positivas se a minha vibração é negativa. É somente um processo de limpeza, de retirar os bloqueios um a um. É um processo, tá, gente? Um a um. Eu vou permitir que esse fluxo novamente se abra, porque às vezes ele está somente bloqueado. E uma vez que eu permita que eu retire esses bloqueios, as coisas simplesmente acontecem na minha vida. E acontece de um lugar de facilidade, de leveza, de tranquilidade. Isso quer dizer que a vida fica fácil? Não, vão ter desafios, porque sempre vai ter. Mas você pode escolher novos caminhos. Eu costumo dizer, gente, que a dor é inevitável. Vamos ter processos e momentos de dor, mas o sofrimento é opcional. Nós podemos crescer, prosperar, aprender, evoluir a partir de um lugar de amorosidade, de compaixão, de amizade, de respeito, não necessariamente de dor, de sofrer, de tristeza. Faz sentido isso? Alguém aí identificou alguns desses erros? Vou revisar, tá? Pensamento obsessivo, fissurado em uma coisa só o tempo todo. Quer dizer que eu não posso pensar naquilo que eu quero? Pode, desde que você entre numa energia de confiança e de alegria, porque o que você quer já vem. Então, esse é o primeiro erro, tá? O pensamento obsessivo o tempo todo. O segundo erro é a comparação. Comparação com o outro. Terceiro erro, não merecimento. É aquilo que diz, eu não mereço isso é muito pra mim, eu acho que eu não... Isso é um grande erro, vai impedir que a coisa venha para você, porque tudo que você tem na sua vida está dentro do âmbito daquilo que você acredita que você merece. O quarto erro, só pensar positivo e não entrar em ação. Nada vai mudar, tá? Nada mesmo. E o quinto erro é você acumular ressentimentos, acumular mágoas, raivas,
tristezas, acumular sentimentos negativos não curados que você foi passando no decorrer da sua vida, jogando para debaixo do tapete, porque você não queria olhar para aquilo, você não queria se conectar com aquilo, e aquele foguinho está continuamente queimando dentro de você, impedindo que as coisas simplesmente aconteçam na sua vida, ok? Então esses são os erros muito comuns, muitas pessoas cometem esses erros, impedem que essa lei maravilhosa, a lei do magnetismo, essa lei poderosa, potente, venha para a nossa vida. E falando nisso, gente, eu espero que você observe aí tudo que eu falei hoje para poder corrigir esses erros e viver a potência, né, da lei do magnetismo. Quarto erro, só pensar positivo. Eu vou pensar positivo, só pensar positivo. Naquele documentário e no livro O Segredo, né, muitas pessoas, elas ficaram com a impressão que era só isso, era só pensar positivo e tá tudo bem. E isso não é verdade. Você realmente precisa entrar em ação na direção daquilo que você quer, tá?